Na aula de hoje vamos aprender sobre o Widget Button. Eu estou utilizando aqui o código da aula 6, na qual tínhamos essa interface aqui, que quando a gente clicava nesse label, era aberta uma caixa de mensagem. Vamos começar a analisar o comportamento dessa interface. Primeiramente, uma coisa que vocês devem ter percebido é que se eu clicar nesse label, já é executado a nossa caixa de mensagem. Geralmente, quando a gente está clicando em algum botão, a gente tem que clicar e soltar o botão do mouse para que o processo esperado seja executado. Então, por exemplo, se eu somente clicar no X para fechar a nossa interface e não soltar o botão do mouse, a janela ela não será fechada. Isso porque o tratador de eventos só é executado quando eu soltar o botão do mouse. Isso acontece em quase todas as interfaces com as quais nós temos contato. Então por que o nosso label ele não faz isso também? O evento de clique com o botão esquerdo do mouse ele é dado por esse evento button 1. Mas esse evento ele é exclusivo para o clique. No Tkinter, o evento de clique e o evento de soltar o botão do mouse são dois eventos diferentes. Então para que o nosso label ele funcione da maneira clicar e soltar, nós devemos criar um segundo bind, uma segunda ligação, no qual o evento que vai ativar o tratador de evento será o button release, que é a soltura do nosso botão. E a gente vai criar um novo tratador de eventos para quando ocorrer esse clique. Então vamos criar aqui def clique e ele vai passar aqui o self e o event, os dois parâmetros obrigatórios. E dentro desse clique, eu vou alterar o estado de relevo do label para um relevo mais fundo, para dar aquela clássica animação de clique. Então a gente vai dizer que o nosso label, pela sintaxe de dicionários, nós vamos mudar o relevo e vamos igualar ao valor sunken. Esse valor ele é o que dá a aparência mais funda de relevo. E só para o nosso botão ele voltar ao estado normal, de quando a gente não pressionou ele, nós vamos dizer aqui no nosso método resposta que o relevo ele vai voltar para o valor padrão raised, que foi o mesmo que a gente definiu aqui. E só mudando os tratadores de eventos, para o clique do botão esquerdo do mouse, será ativado o tratador de eventos chamado clique. E executando o nosso código, a gente tem a mesma interface. Porém, a nossa caixa de mensagem ela só será aberta quando soltarmos o clique esquerdo do mouse. Além disso, a gente tem essa animação de clique. Mas vocês puderam perceber que foi requerido várias linhas de código para algo relativamente simples. Isso porque a gente só tem um botão. Imagine uma interface que conte com vários e vários botões. O nosso código, cada vez que adicionarmos um novo botão, ficaria cada vez maior. Então, deve existir um jeito mais fácil de fazer tudo isso. E aqui entra o conteúdo dessa aula. Para a gente não ter que ficar realizando esses vários blocos de código, nós temos um widget próprio para isso, o widget chamado button. Então, eu já vou criar ele aqui. Então, self.btn é igual a tk.button. Esse botão ele vai estar na nossa janela top level e vai contar com um texto escrito clique. E eu também vou adicionar a fonte Verdana de tamanho 16 nesse nosso botão. E por fim, logicamente, nós devemos empacotar esse nosso botão. E com essas duas linhas, a gente vai ter esse widget aqui, que se eu clicar, vocês podem ver que ele tem essa animação de clique inclusa. Logo, essas duas linhas aqui, que a gente alterou o relevo, não seriam mais necessárias. Além disso, a gente pode simplificar a nossa vida ainda mais. Isso porque o button ele possui um argumento que a gente pode passar como opção de configuração quando a gente está criando o button nessa linha aqui, chamado command. Literalmente, a gente define um comando. Esse comando nada mais é que um tratador de eventos, uma resposta assim que a gente clicar nesse botão. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um novo método. Então, def resposta btn. E o único parâmetro que a gente tem que passar é o self, porque aqui não é obrigatório mais a gente passar esse objeto especial event, quando a gente está trabalhando com o command. E aqui dentro eu vou fazer
que seja aberto a mesma caixa de mensagem. Então, eu vou copiar essa sintaxe aqui e vou colar aqui. E eu vou colocar esse método resposta_btn como sendo o nosso tratador de eventos para o nosso command. Então, command é igual a self.resposta_btn. Vocês podem ver que esse argumento aqui ele se comporta como um bind. Porém, a gente não tem que declarar qual será o evento, a gente somente declara qual que é o tratador de eventos. Isso porque quando a gente utiliza esse argumento command, o nosso evento com o clique do botão esquerdo do mouse, ele já está integrado com esse argumento, sendo somente necessário dizer qual será a resposta a esse clique. E executando esse código, vocês vão ver que ambos os widgets vão fazer a mesma coisa. Então, clicando aqui, vai abrir a caixa de mensagem e clicando no nosso label também vai abrir a caixa de mensagem. Utilizando o widget button, nós precisamos de bem menos linhas. E não foi preciso fazer o bind com esses dois eventos diferentes. Essa foi a aula de hoje. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.